Você sabe o que me deixa absolutamente louco, me tira do sério, me faz querer gritar com a tela do computador? É ver aquela cena clássica do apocalipse moderno. A pessoa querendo ostentar no mercado de ações, jogando dinheiro em algumas small cap ou tentando a sorte com day trade, como se estivesse jogando moedas em um fliperama. E por que isso me enlouquece? Porque ao mesmo tempo ela tem uma dívida de cartão de crédito no rotativo, cobrando 300% de juros ao ano, uma conta gorda de cheque especial sangrando o orçamento, sentada ali, rindo da situação. É uma contradição insana. É como tentar encher uma caixa d'água que tem um cano mestre estourado no fundo e se perguntar por que, mesmo com tanto esforço, o nível nunca sobe. Aquele cano estourado, aquela dívida podre, consome qualquer lucro que você possa ter na bolsa de valores e faz isso com uma garantia de 100%. Você está dando passos para frente e para trás ao mesmo tempo, mas os passos para trás são infinitamente maiores e mais rápidos. Eu sou o João, o rato por trás do CEO dos ratos, e eu gasto uma quantidade ridícula de horas olhando para a vida financeira real do brasileiro comum. Não é planilha bonitinha de livro de finanças, é boleto atrasado, cartão estourado e gente tentando investir enquanto o banco está cobrando juro de agiota legalizado. A maioria das pessoas faz tudo na sequência errada quando o assunto é construir patrimônio no Brasil. É como tentar construir uma casa começando pelo telhado. Entra em ação, compra ação, fundo, cripto, mas continua devendo no rotativo. Fica torcendo para o Ibovespa subir enquanto a dívida sobe muito mais rápido nos bastidores. Se você é essa pessoa que vive rezando para o mercado salvar sua vida financeira enquanto sua fatura só aumenta, esse vídeo é para você. Se você quer parar de dar murro em ponta de faca e finalmente entender a ordem lógica, fria e inegociável de como organizar dívidas, reserva, previdência e investimentos para o dinheiro trabalhar a seu favor, então já se inscreve no canal agora antes de esquecer, porque aqui a meta é te tirar da corrida dos ratos, não te vender fantasia de rico. E se esse vídeo te impedir de cometer um erro caro, daqueles que custam anos de trabalho, deixa o like, é de graça e muda o jogo para mim. Coisa que mais me choca e que reflete a realidade da nossa população é a fragilidade da base. Estima-se que milhões de brasileiros não possuem sequer o valor de um salário mínimo guardado para emergências. A quantia mediana que as famílias conseguem economizar para o imprevisto é risível. É menos do que a parcela mensal de um carro popular ou de um aluguel simples. Enquanto isso, essas mesmas pessoas estão em grupos de WhatsApp de investimentos, perguntando se devem comprar ações de empresas de tecnologia ou se o melhor é apostar em NFTs ou meme coins. É a analogia do carro de luxo. A pessoa quer um motor de Ferrari, mas o chassi do carro dela está caindo aos pedaços. A verdade é nua e crua. Existe uma ordem ótima, uma sequência inegociável para alocar seu dinheiro que pode te economizar literalmente décadas de trabalho e dezenas de milhares de reais em juros. Essa ordem acelera a sua jornada para a independência de uma forma que nenhum investimento mirabolante jamais faria. Mas quase todo mundo a ignora. Por quê? Porque ela é chata, ela é monótona, ela exige disciplina no boring stuff, no trabalho de base. As pessoas querem pular a fundação e ir direto para o telhado. Hoje eu vou te dar o mapa completo, vou te guiar pela ordem de prioridade de investimento passo a passo para que você maximize seus ganhos e, principalmente, minimize seus riscos. Eu garanto que alguns passos aqui vão ser contraintuitivos, especialmente a discussão sobre a previdência privada e o FGTS. Os pilares rachados, a destruição silenciosa da sua riqueza. Antes de darmos o primeiro passo, você precisa internalizar por que a ordem é crucial. Pense na analogia da casa. Você nunca começaria a construir a sua casa escolhendo piso de porcelanato se o telhado estivesse vazando e o alicerce estivesse rachado. Mas é exatamente isso que acontece nas finanças pessoais. O sujeito se empolga com o último fundo de investimento imobiliário, FII, que paga bons dividendos, enquanto carrega uma dívida de rotativo de 15% ao mês. Essa dívida tem a garantia matemática de destruir qualquer lucro que o FII possa gerar. É uma aniquilação garantida. O custo invisível de errar. Dívida com juros exorbitantes. Cada mês que você empurra a dívida do cartão de crédito ou cheque especial, ela está crescendo a uma taxa que é incomparavelmente maior do que o melhor gestor de fundos do mundo conseguiria para você. Pagar essa dívida é um retorno garantido de 100, 200, 400% ou mais. Nenhum investimento é melhor que isso. Ponto final. Oportunidade perdida, o match.
Cada ano que você ignora a contribuição equiparada da sua empresa na previdência privada, você está deixando dinheiro garantido na mesa. É dinheiro jogado fora que a empresa literalmente ofereceu para dobrar o seu aporte. A mordida do leão. Cada real que você investe numa conta comum, tributável, antes de maximizar as opções isentas de tributação, como LCI, LCA, é dinheiro que você está desnecessariamente entregando ao governo federal. Você está pagando imposto sobre o lucro que poderia estar crescendo livremente. Se você não acertar a ordem, o custo de oportunidade é tão gigantesco que ele te impede de prosperar, te mantendo estagnado na corrida financeira. Passo 1. O muro de contenção, a reserva de emergência. Antes de mover um único centavo para qualquer investimento mais arriscado ou de longo prazo, você precisa construir o muro de contenção. Eu sei, é o conselho que todo mundo dá e que parece não ter graça. Você queria a dica da próxima ação que vai subir 500%. Mas por que isso vem primeiro? A reserva de emergência é o seu seguro anti-sabotagem. Ela é a sua rede de segurança psicológica que impede você de vender seus ativos no pior momento. Quando a sua geladeira quebra, ou você perde o emprego, ou o cachorro adoece, ter a reserva significa que você não precisa vender ações, não precisa vender suas ações com prejuízo no meio de uma queda do mercado para pagar o veterinário. Não precisa pagar os juros abusivos do cartão de crédito para cobrir o imprevisto. Quanto guardar na RE? O conselho universal é de 3 a 6 meses do seu curso de vida. 3 meses se você tem um emprego estável, concursado, CLT, em grande empresa e plano de saúde bom. 6 meses ou mais se você é autônomo, PJ, empreendedor, freelancer ou trabalha em um setor volátil. Onde guardar? A regra da liquidez. A RE não é para te deixar rico, é para te dar segurança. Portanto, ela precisa de 100% de liquidez diária e risco zero. Tesouro Selic, o título público mais seguro do Brasil que acompanha a taxa básica de juros, a Selic. Resgate imediato, D+1 ou D0, dependendo da corretora, e baixíssimo risco. CDBs de liquidez diária, títulos de bancos que rendam no mínimo 100% do CDI, com resgate a qualquer momento. Proibido. Colocar a RE em ações, em FIIs, em LCI, LCA, que geralmente tem prazo mínimo de 90 dias, ou, pelo amor de Deus, na poupança, que rende pouco e perde para a inflação. A estratégia do foco. Comece com R$5.000, o valor de um imprevisto médio, e depois construa até o total de 6 meses. Passo 2. A faxina cadavérica, a eliminação de dívidas altas. Com o muro de contenção da RE pronto, seu próximo passo é eliminar o câncer financeiro. Juros acima de 8% ao ano é o seu inimigo a ser combatido antes de qualquer investimento. No Brasil, essa luta se concentra principalmente em dívidas com juros compostos altíssimos que detonam seu orçamento. Rotativo e parcelamento do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, se a taxa for alta. O retorno garantido. Pagar uma dívida de 22% ao ano ou mais é a melhor aplicação que você pode fazer. O retorno é garantido e isento de impostos, igual à taxa de juros que você está deixando de pagar. Se você tem R$10.000 no cartão a 300% ao ano, cada R$100 que você paga é um lucro de R$300 no longo prazo. Onde mais você consegue isso? O método Avalanche, ataque cirúrgico. Liste todas as suas dívidas e ordene-as da maior taxa de juros para a menor. Pague o mínimo em todas elas. Jogue todo o seu dinheiro extra, todo o seu foco e todo o seu ódio financeiro na dívida do topo da lista, a de maior juro. Quando ela for eliminada, use o valor que você pagava nela para atacar a próxima, como uma bola de neve, ou, no nosso caso, uma avalanche. Essa é a rota mais rápida e barata para sair do buraco. Passo 3. O pulo do gato, o match da empresa. Existe uma única e monumental exceção ao passo 2, e ela se torna o passo 3. O match da empresa na previdência privada. Se a sua empresa oferece um plano de previdência onde ela dobra ou equipara a sua contribuição, exemplo, a cada R$100 seu, ela coloca R$50 ou R$100, você deve contribuir o mínimo necessário para obter o match completo, mesmo que você ainda tenha dívidas, exceto as mais venenosas como o cheque especial ou rotativo. Por que é uma exceção? Um retorno imediato de 50% ou 100% no seu aporte é uma taxa de lucro garantida que nenhum juro de dívida, fora o do rotativo, pode superar. Você está essencialmente dobrando seu dinheiro
antes que ele comece a render no fundo. É dinheiro jogado no seu colo. A tática. Identifique o limite do match. Exemplo, 6% do seu salário. Contribua exatamente essa porcentagem. E imediatamente desvie o restante do seu dinheiro extra de volta para o passo 2, eliminar as dívidas. O match é um investimento estratégico, não o seu destino final nesse momento. Passo 4. O escudo fiscal. Isenção e diferimento. Com o básico resolvido, entramos na zona de otimização tributária. O objetivo aqui é fazer o seu dinheiro crescer o máximo possível, pagando o mínimo de imposto possível. Aqui, a ordem é crucial, pois você deve maximizar as contas com benefício fiscal antes de usar contas comuns. 4.1. Previdência privada com dedução, PGDL. Se você tem renda alta e faz a declaração completa do imposto de renda, o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é seu melhor amigo. Benefício: você pode deduzir as contribuições, até 12% da sua renda bruta anual, da sua base de cálculo do IR. Isso significa que você paga menos imposto hoje. Estratégia: é ideal para quem está numa alíquota alta de IR, exemplo, 27,5%, e espera estar em uma alíquota menor na aposentadoria. Você está diferindo o imposto, paga só na saída. 4.2. Isenção de imposto na fonte, LCI e LCA. Para quem busca segurança e não se encaixa no PGBL, usa a declaração simplificada, por exemplo, o foco deve ser o investimento com isenção fiscal na fonte para a pessoa física. LCI e LCA, títulos de renda fixa com rentabilidade totalmente isenta de imposto de renda. Estratégia: um LCI rendendo 90% do CDI, por exemplo, muitas vezes é mais vantajoso que um CDB rendendo 110% do CDI, porque o CDB paga 15 a 22,5% de IR sobre o lucro. O dinheiro que você coloca em LCI e LCA cresce livre do arrasto tributário. 4.3. Previdência sem dedução, VGBL. O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é a opção ideal para quem faz a declaração simplificada. Benefício: o imposto na saída, no resgate, incide apenas sobre o rendimento e não sobre o valor total, como no PGBL. Isso protege o seu principal. Passo 5. Turbinar a aposentadoria, maximizando os limites. Neste ponto, você já tem a RE, já liquidou as dívidas e já usou os benefícios fiscais iniciais. Agora, o foco é maximizar o capital para o futuro. Continue a contribuir para os seus planos de previdência, VGBL ou PGBL, escolhendo fundos de ações ou multimercados para o longo prazo, aumentando a agressividade do seu portfólio. Continue a investir em LCI e em LCA, aproveitando o ciclo de juros e a isenção fiscal, construindo uma reserva de renda fixa parruda. Você está fazendo o que a maioria não faz. Está permitindo que um volume gigantesco de dinheiro cresça por décadas sem que o governo tire a sua fatia anualmente. Passo 6. O campo de batalha. Investimentos comuns. Finalmente, o último passo. O lugar onde a maioria queria ter começado. As contas de investimento comuns, Tesouro Direto não isento, CDBs tributáveis, ações, FIIs, ETFs, criptomoedas. Só depois de esgotar todos os limites de benefício fiscal e ter uma base de renda fixa robusta é que você deve começar a investir nesse universo. Por que a conta comum? Não tem limite. Não há limite de quanto você pode investir, ao contrário do limite de 12% do PGBL. Acesso total. Você pode comprar qualquer ativo do mercado, ações, FIIs, estoques americanos. Flexibilidade de resgate. O dinheiro não está travado para a aposentadoria. Você pode resgatá-lo quando você quiser, pagando o imposto devido. O desafio do arrasto tributário. Lembre-se, nessa conta, tudo é tributado. O dividendo que você recebe, o lucro que você obtém ao vender um FII, tudo gera imposto. Isso exige uma gestão de imposto de renda ativa e reduz a mágica dos juros compostos. Uso estratégico da conta comum. Essa conta é ideal para metas de médio prazo, guardar dinheiro para uma entrada de imóvel ou a faculdade dos filhos, metas de 5 a 15 anos.
Investimento genuíno em renda variável. Fazer o seu investimento de longo prazo em ações e FIIs, sabendo que esse dinheiro poderá ser sacado antes da aposentadoria. A ordem ótima não é sexy, não é emocionante. Ninguém vai te dar um prêmio por ter zerado sua dívida de cheque especial. Mas é a única rota garantida para construir riqueza de forma sólida. O seu eu do futuro, o seu eu aposentado, vai te agradecer por ter tido a disciplina de fazer o trabalho chato primeiro. Qualquer outra ordem é você construindo sua casa com o telhado primeiro. Qual etapa dessa ordem de prioridade você gostaria de detalhar agora, focando em exemplos de investimentos brasileiros?